Olá, estudante. Esse é o nosso quarto módulo da disciplina de Mecânica de Equilíbrio. E nesse módulo nós vamos falar a respeito do equilíbrio, que nós já temos estudado há algum tempo, né? Introduzido as ideias que vão resultar na análise completa das condições de equilíbrio para os sistemas físicos, que a gente vai estudar aí no campo das edificações. E aqui a gente vai caracterizar, né, de uma forma um pouco mais detalhada os sistemas com os quais a gente vai trabalhar e quais seriam as condições de equilíbrio para que esses sistemas permaneçam, né, na condição de repouso, que é o nosso objetivo final com relação às estruturas que a gente está estudando. Então, a gente vai começar diferenciando o que é um ponto material de um corpo extenso, quais seriam as condições de equilíbrio para cada um desses sistemas, quais são os tipos de equilíbrio que nós podemos analisar, e no final a gente vai dar uma olhada, né, em como é que as forças podem atuar nesses sistemas e como é que nós podemos calcular o efeito delas sobre cada uma desses sistemas específicos. Então eu vou começar apresentando para vocês aí a definição de ponto material. Ponto material, né, do ponto de vista físico, ele é qualquer sistema que você vai analisar e cujas dimensões quando você confronta, né, com o restante do ambiente que você está analisando, elas podem ser desconsideradas. Então, toda vez que eu pegar um objeto cujas dimensões são desprezíveis frente ao evento total que a gente está analisando, a gente está falando, então, de uma representação na forma de um ponto material. Ou seja, eu posso transformar esse objeto simplesmente em um ponto e analisar como se esse ponto estivesse movimentando, se ele estivesse sofrendo ação de forças e assim por diante. Então, para a gente poder exemplificar, né, quando a gente pega objetos muito distantes, então, por exemplo, quando você olha para um carro, né, mas do ponto de vista aí de uma câmera que está muito distante dele, o que você vai observar é que esse carro, o formato dele se aproxima ao formato de um ponto. Então, nós podemos tratar ele viajando numa estrada, por exemplo, entre duas cidades que estão distantes aí 70 quilômetros, 80 quilômetros, como um ponto se deslocando entre essas duas cidades. Então, não vai nos interessar, né, onde está o retrovisor do carro, né, se a porta dele está aberta ou fechada. Quando você confronta o tamanho do carro com essa dimensão da estrada, o carro pode ser considerado simplesmente um ponto. Então, todo sistema, né, que puder ser confrontado com um evento analisado, cujas dimensões puderem ser desprezadas, a gente vai chamar de um ponto material. Completando, né, esses conceitos de análise, então, a gente tem a ideia do corpo extenso, que seria o oposto de um ponto material. É todo objeto cujas dimensões não podem ser desprezadas quando você analisa ele dentro de um evento. Então, voltando ao exemplo do carro, se eu analiso agora um carro dentro de uma garagem, por exemplo, estacionado na sua vaga, as dimensões do carro agora já são compatíveis com o tamanho, né, da garagem, com o tamanho em termos de comprimento, de altura. Então, se o carro está de frente, se está de lado, se as portas estão abertas, isso já faz diferença para a análise que a gente está fazendo dentro do contexto da garagem, né? Então, eu não posso mais analisar o carro como um ponto, eu tenho que levar em consideração todas as suas dimensões, por isso eu trato ele na forma de um corpo extenso. Então, essencialmente, um ponto material é tudo aquilo que você pode transformar em um ponto, e um corpo extenso é tudo aquilo que você não pode transformar em um ponto quando vai fazer análise de movimento. Então, nesse caso aqui, se a gente pegar um evento, né, representado por esse retângulo azul, o objeto analisado aqui seria esse pedaço, né, de circunferência. E aí, se eu mudo a posição dele, né, então você percebe isso frente ao evento. Como não dá para transformar ele em um ponto, então eu trato esse objeto como um corpo extenso. Se eu pudesse, né, transformar em um ponto, nós trataríamos ele como um ponto material. Então é importante a gente destacar que um mesmo objeto ele pode ser considerado um ponto material ou um corpo extenso, dependendo do evento que nós estivermos analisando. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode exemplificar, por exemplo, olhar para uma formiga, né, e analisá-la como um corpo extenso ou como um ponto material. Se eu olho, né, com uma imagem muito longe, eu vou ver a formiga se transformando cada vez mais em um ponto, então eu posso tratá-la como um ponto material. A exemplo dessa primeira imagem, né, que está apresentada aí, da formiga andando no chão, né, ou andando sobre um torrão de açúcar.
E quando você aproxima, né, essa imagem, aproxima essa fotografia da formiga, então você já começa a perceber nuances aí, né, das suas patas, do seu corpo, e ela já não pode mais ser tratada como um ponto. Então, nesse caso, ela se enquadraria como um corpo extenso. Então, o mesmo objeto pode ser visto como um ponto material ou como um corpo extenso, dependendo do evento que nós estivermos analisando. No nosso caso, por enquanto, a gente vai começar a nossa análise baseada em pontos materiais. E a condição de equilíbrio para que os pontos materiais, né, permaneçam em equilíbrio é que o somatório de todas as forças que atuam sobre eles sejam iguais a zero. Nós vimos, né, que as leis de Newton nos garantem que quando a soma das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. No nosso caso, nos interessa a situação onde o objeto fica em repouso. Então, o equilíbrio aqui, né, garantir que um corpo permaneça em repouso, quando se trata aí de um ponto material, significa garantir que todas as forças que atuam nele, quando somadas, resultam em um total zero, ou seja, como se não houvesse força nenhuma atuando sobre esse corpo. Então, quando nós pegamos esse objeto, aplicamos todas as forças que atuam nele, se o somatório de todas as forças é zero, essa é a condição para que esse ponto, então, permaneça em repouso e, portanto, em equilíbrio. No caso de um corpo extenso, essa condição ela não é suficiente. Isso porque agora, como a gente tem um objeto de dimensões maiores, mesmo que ele não se movimente para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, existe agora a possibilidade dele permanecer em repouso, né? Em um ponto fixo, por exemplo, no espaço, então ele não vai transladar nem para um lado nem para o outro, mas existe agora a possibilidade dele rotacionar em torno desse ponto. Então, garantir o equilíbrio de um corpo extenso exige um pouco mais do que garantir o equilíbrio de um ponto material. Além de garantir que o somatório das forças seja igual a zero, é necessário que o somatório dos momentos gerados por essas forças também seja igual a zero. Ou seja, que a tendência de rotação no sentido horário seja exatamente igual à tendência de rotação no sentido anti-horário, para que elas, né, se cancelando, resultem em um objeto que permaneça em repouso. Então, nós vamos analisar isso aqui com mais profundidade no próximo módulo, mas o importante é vocês perceberem que não é só um tratamento diferente para dois sistemas, e aí chamar de ponto material ou de corpo extenso. É que a consequência de analisar como ponto material ou como corpo extenso traz análises diferentes para aquilo que a gente vai descrever e para a forma de abordar o sistema físico estudado. Então, antes da gente descrever um pouco mais adequado, né, o que nós vamos fazer lá no módulo 5, a ideia de momento, né, e como isso acontece em um corpo extenso, a gente vai analisar aqui as condições de equilíbrio e focando primeiramente no ponto material. Bom, existem dois tipos, então, de equilíbrio, como eu estava mencionando, né, já que a gente pode ter um objeto, né, livre da ação de forças externas em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se ele está em repouso, nós chamamos de equilíbrio estático. Se ele está em movimento, nós chamamos de equilíbrio dinâmico. No caso da nossa disciplina, nos interessa aí os sistemas que vão estar em repouso. Então, a gente vai se concentrar na ideia de equilíbrio estático. Seria a situação na qual, então, o estudo envolve, né, uma condição de repouso. Então, o objeto que você está analisando tende a permanecer parado no mesmo lugar em que ele se encontra, né? O equilíbrio dinâmico seria na situação onde ele encontra-se em movimento, num caso específico aí de movimento retilíneo e uniforme, como a gente mencionou, e nós vamos nos basear aqui na ideia, né, de três equilíbrios estáticos, então, diferentes. Então, eu posso colocar um objeto em repouso, e ele pode permanecer em repouso, naquela mesma posição, mesmo que eu produza um pequeno deslocamento nele, que eu tire ele de uma condição de equilíbrio. Eu posso ter uma condição de equilíbrio onde eu tiro ele e ele nunca mais volta para essa condição de equilíbrio. E tem a possibilidade, né, de ter um objeto em equilíbrio, tirá-lo do equilíbrio e ele entrar em equilíbrio numa posição diferente. Então, esses equilíbrios que eu estou mencionando são o que nós chamamos de equilíbrio estável, instável e indiferente. A ideia do equilíbrio estável é aquela onde você tem um objeto, né, em equilíbrio numa posição e quando você tira ele dessa posição, ele tende a retornar para a posição de equilíbrio. Então, se você imagina uma curva semelhante a essa aqui, que é a primeira imagem do lado esquerdo, né, essa bolinha, ela está em equilíbrio na parte mais de baixo aí dessa cuia, né, dessa bacia, desse recipiente, e quando você leva ele, né, ligeiramente para cima, e abandona a tendência de que ele volte
ao equilíbrio naquela mesma posição de equilíbrio que ele estava antes. Então, nós chamamos essa condição de equilíbrio estável. Mesmo que você tire o objeto daquela posição, ele tende a retornar para a posição onde ele estava. Se nós invertermos essa imagem aqui agora, né, e ao invés de considerar que a vasilha, né, está virada com a boca para cima, que você vai virar ela agora com a boca para baixo, então se você consegue colocar a mesma bolinha em equilíbrio na parte superior dela agora, então o sistema fica em equilíbrio, mas se você tira ele levemente do equilíbrio para um lado ou para o outro, não é mais possível que o sistema volte àquele equilíbrio. Então a bolinha vai escorregar ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas ela não volta mais para a condição de equilíbrio inicial. Ou seja, esse equilíbrio ele é instável. Uma vez que você tira do equilíbrio, ele não retorna mais. Existe uma terceira situação de equilíbrio para a gente analisar, que seria essa bolinha estar agora sobre uma superfície horizontal. Então, eu posso colocar ela em repouso sobre um determinado ponto, e aí ela está em equilíbrio. E se eu remover, né, essa bolinha e colocá-la em outro ponto, ela não retorna à posição inicial, mas ela continua em repouso. Então, a superfície sendo horizontal, ela não vai ter tendência de movimento para um lado ou para o outro. Então, na nova posição, ela também vai continuar em repouso, ou seja, ela permanece em equilíbrio, só que em uma posição diferente da inicial. Por isso, nós chamamos de equilíbrio indiferente. Independente da posição em que eu coloque, essa partícula, essa bolinha, ela continua em equilíbrio como na situação anterior. Então, nós vamos analisar situações diferentes, né, onde podem acontecer equilíbrio estável, instável e indiferente. Um exemplo prático aí de equilíbrio estável, né, seria aquele do João Bobo, né? Conheço como João Bobo, talvez você conheça com um nome diferente, mas seria um brinquedo que ele é uma espécie de balão, né? Um objeto que você pode encher de ar, né, e inflá-lo, mas ele tem na sua parte inferior, né, alguma massa concentrada que faz com que o seu centro de massa fique bem próximo do chão. E aí, quando você move esse objeto, né, ele tende a oscilar de um lado para o outro, mas ele retorna para a condição de equilíbrio, que seria aquela do repouso inicial onde ele está. Então, nessa situação, nós temos um equilíbrio estável, mesmo quando você tira o objeto da posição inicial em que ele estava em equilíbrio, a tendência é de que ele retorne para essa posição. Aqui eu trouxe uma imagem de um equilíbrio instável, onde a gente tem uma espécie de balança, né? Você tem uma balança de braço, onde você colocou dois objetos de mesma massa, né, de um lado e do outro, então o sistema está equilibrado, e uma vez que você tira um desses objetos, o sistema não volta mais ao equilíbrio, porque agora você vai desequilibrar essa balança e a esferinha que estava do outro lado vai sair rolando. Então, não há possibilidade da gente voltar para aquela condição inicial se esse sistema for perturbado, né? Se ele for tirado do equilíbrio. A terceira situação seria um campo de futebol horizontal, né? Onde você tem uma bola parada em repouso e se você move essa bola, né, com um chute, com um arremesso, ela entra em equilíbrio, né, em uma nova posição, permanecendo ali em repouso, sem voltar para a condição inicial, mas ainda assim numa condição de equilíbrio. Então, esse seria um exemplo de uma situação onde nós temos um equilíbrio indiferente. Então, independente da posição em que a bola estiver sobre esse campo, ela vai permanecer em repouso, portanto, ela permanece em equilíbrio. Daí, com base, né, na ideia desses equilíbrios, como é que a gente vai manter esses equilíbrios? Como é que a gente analisa para que esses equilíbrios aconteçam? Se tratando de pontos materiais ou de corpos extensos, a primeira análise que a gente faz é de que o somatório das forças tem que ser igual a zero, para que o sistema permaneça em repouso, né, e, portanto, no equilíbrio estático que interessa para a nossa disciplina. O detalhe aí agora é que isso pode acontecer de algumas formas diferentes. Então, eu posso aplicar as forças envolvidas no sistema de várias formas. A gente já estudou forças aqui diferentes, né? A força peso, a força normal, a força de tração, mas existem outras possibilidades, né? Não só de forças diferentes, mas de maneiras diferentes dessas forças atuarem. Até aqui, a gente sempre representou essas forças através de um único vetor. Então, eu tenho um ponto de aplicação da força e represento essa força atuando em um determinado ponto. Então, para a maior parte dos objetos onde nós podemos considerar um ponto material, essa ideia é válida. As forças vão atuar em cima daquele ponto e a representação está ok, tranquila, para a gente conseguir efetuar todos os cálculos.
Mas a ideia é que, à medida que a gente começa a transpor a nossa análise, né, de um ponto material para um corpo extenso, essa força agora ela pode ser distribuída ao longo de uma área, ao longo de um volume, ao longo de um comprimento, e, portanto, nós podemos representar de formas diferentes. Então, as forças que eram inicialmente atuantes, né, em um único ponto, elas podem se distribuir agora ao longo de uma região. Por isso, nós diferenciamos aqui dois tipos de força. Forças que nós chamamos de concentradas e forças distribuídas. As ações concentradas são aquelas que atuam em um único ponto do objeto. Então, quando eu amarro uma corda num objeto para poder puxá-lo, essa força feita pela corda, ela atua num ponto de amarração da corda no objeto. Mas quando eu falo, por exemplo, a respeito da força-peso, a força-peso que atua sobre uma superfície, porque o objeto é colocado nela, ela pode se distribuir ao longo de uma área, por exemplo. Então, imagine que você coloque, né, um carregamento de terra sobre uma superfície para fazer uma construção, ou que você coloque água dentro de uma piscina. Então, a água que você coloca dentro de uma piscina, ou a terra que você coloca sobre uma superfície, ela não atua em um único ponto, mas ela se distribui ao longo de toda a área da base do recipiente que está contendo, né, essa terra ou essa água. Então, nesses casos, a força está distribuída ao longo de uma região e a gente precisa saber como trabalhar com essa força exercida por um volume muito grande de material. É claro que a ideia é que a gente vai simplificar o nosso tratamento, tentar transformar essa força em uma única ação, e ela vai ter um ponto específico de atuação, mas a descrição inicial dela tem que ser de forma distribuída ao longo, né, da região que nós estamos analisando. Então, o que seriam forças concentradas? Seriam todas aquelas forças que atuam em um único ponto ou em uma região muito pequena do sistema que a gente está considerando. A exemplo de todas as forças que a gente tem trabalhado até aqui. O que vai aparecer como novidade, como eu disse, são as forças distribuídas. Então, eu posso ter agora uma distribuição de forças ao longo de uma região. Então, imagina que eu tenho aí uma superfície, né, representada aí por esse retângulo azul, que está apoiada aí sobre dois apoios, né? E ela vai sofrer a ação de uma força. Então, eu poderia colocar sobre essa plataforma, né? Por exemplo, um carregamento de tijolos, ou um carregamento de areia, um carregamento de sacos de cimento, de tal forma que esse material seja distribuído ao longo de toda a extensão. Então, eu vou ter força atuando do início, né, dessa barra até o final dela. Então, como ela não atua em um único ponto mais, se trata, então, de uma força distribuída. E aí, como é que a gente vai trabalhar com essa força, né? Eu vou calcular uma única força que represente todas as ações que estão atuando aí. Isso porque, como a gente vai trabalhar com regiões muito grandes, para a gente trabalhar, então, com todas as forças atuantes, nós precisaríamos de um número de vetores muito grande. A ideia é a gente simplificar a análise. Então, eu represento inicialmente essa carga de forma distribuída, mas levo ela para a análise de uma única força que vai atuar em um determinado ponto específico do sistema que está sendo estudado. A primeira ilustração que eu trouxe para vocês é uma distribuição uniforme, né, dessa carga, dessas forças atuando sobre uma superfície, mas nós podemos ter distribuições assimétricas, né? Então, eu poderia ter um carregamento de cimento, ou de terra, ou de água, que se concentra mais de um lado do que do outro, né? Então, eu posso colocar a carga mais do lado esquerdo do que do lado direito, ou mais do lado direito do que do esquerdo, ou mais no centro do que nas extremidades. Então, existem possibilidades diferentes dessa distribuição e a gente vai trabalhar com um cálculo para cada uma dessas distribuições. Na essência, o que nós vamos fazer é calcular uma área, né, que nos permita determinar qual seria a força total aplicada aí. E isso vai ser tirado a partir de uma área, né, dessa densidade de força que vai atuar, né, por comprimento, por área ou por volume, multiplicada por essa dimensão onde a força está atuando, né? Então, se for um comprimento, por exemplo, como está ilustrado aí, né, nessas duas situações, então eu calcularia, no primeiro caso, a área de um retângulo, né? Porque a gente chama essa distribuição aqui de uma distribuição retangular. Observa que a distribuição ela é igual ao longo de toda, né, a extensão da barra. Então, eu tenho aqui a formação de um retângulo de vetores, né? Que vai ter uma base que é o comprimento aí do apoio que a gente está utilizando, né? Dessa barra, dessa superfície onde a carga está sendo aplicada e que teria a altura correspondente, então, à densidade de força por comprimento. Então, nesse caso, seriam 8 kN por metro, ou seja, para cada metro, né, de superfície,
de comprimento aí dessa barra, eu teria 8.000 newtons atuando, então se eu tenho 2 metros, seria só multiplicar isso por 2, né? Então dariam 16 quilonewtons. E isso é exatamente o valor da área, né? Calcular a área desse retângulo de vetores, ou seja, a base 2 multiplicada pela altura 8 dariam os mesmos 16 quilonewtons. Quando a gente parte para uma distribuição triangular, né, exemplo do que está aparecendo aí na imagem do lado direito, a gente também vai fazer o cálculo de uma área, só que agora a área de um triângulo, né, que é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, nós teríamos uma base de 6, né, que seria o comprimento aí dessa superfície de apoio, né, uma altura ainda de 8 quilonewtons, né, a altura máxima aí das forças, né, densidade de força por comprimento. Então, nós teríamos a área de um triângulo calculada como base vezes a altura dividido por 2, que ficaria, nesse caso, 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8 dá 48, dividido por 2, 24 quilonewtons seria a força total atuante nesse sistema. Então, a gente consegue uma forma bastante prática, né, de calcular qual seria a ação total da força, mas entendendo que essa força ela não está atuando em um único ponto, ela está distribuída ao longo, né, de todo o sistema que está sendo analisado. Então, a ideia central aqui é que o cálculo dessa força que vai representar a situação analisada vai ser feito através de uma área. No caso de uma distribuição retangular, a área de um retângulo, base vezes altura, e aí, como a gente viu, o cálculo dá 16 quilonewtons. No caso, né, de uma distribuição triangular, da mesma forma, a força é calculada através de uma área, e aí a gente teria uma força total de 24 quilonewtons. Então, essa é a ideia, né, do conteúdo que nós vamos trabalhar ao longo desse módulo. Espero que esse material tenha ajudado você. Né, faça os exercícios que estão sugeridos aí para vocês como as atividades avaliativas. Em caso de dúvida, entre em contato por e-mail. Um forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo módulo.